Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Boa noite, Poliana. Bem-vinda. Bem-vinda ao nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Érica. Muito bem-vinda ao nosso estudo de hoje. Michele, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Beatriz. Para quem quiser já ir se adiantando, o nosso estudo de hoje vai falar sobre a necessidade da caridade, segundo São Paulo. Está no capítulo 15, itens 6 e 7 do nosso Evangelho. Isbaida, querida, boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos esperar só um pouquinho para dar tempo para os nossos irmãos irem entrando. Boa noite, Beatriz, boa noite, Neuma, Fabiana, sejam todos muito bem-vindos. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês nessa noite de estudos. E o nosso estudo de hoje está no capítulo 15, itens 6 e 7 do Evangelho. Vamos pedir aí ao nosso Senhor Jesus que nos abençoe nesse momento, que nós estamos dedicando para o estudo do Evangelho. Aqueles que quiserem colocar um copinho ou uma garrafinha de água para fluidificar, vamos pedir que a espiritualidade fluidifique essa água com tudo aquilo que nós precisamos. Então, vamos iniciar esse nosso estudo de hoje com uma gratidão, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por ter nos dado essa doutrina maravilhosa que nos acalenta e nos impulsiona para a evolução. Então, o texto de hoje fala da necessidade da caridade. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, não se regozija com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. São Paulo de tal forma compreendeu essa verdade que lhe disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim sem equívoco a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a tão somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. De todas as passagens do Evangelho, de todas as epístolas e cartas que São Paulo escreveu, eu entendo ser essa a mais bela, a mais profunda. Ela é de uma beleza ímpar, porque ele nos dá o caminho da nossa evolução, o caminho do nosso encontro com Deus.
de uma forma linda, né? Ao definir tudo aquilo que a caridade deve ser. E, meus irmãos, se a gente começar a olhar essa epístola, nós veremos que tudo que ele diz que a caridade tem que ser, é porque a caridade tem que vencer todos os nossos maiores defeitos enquanto seres humanos. Quando ele diz assim, que a caridade não procura, a caridade não se enche de orgulho. Quantos de nós temos o orgulho à frente de tudo que fazemos? A caridade não é desdenhosa, então você não vai medir a sua vida com a do outro, você não vai questionar porque o outro precisa da sua caridade, você não vai apontar o dedo e dizer, se tivesse feito isso, não estaria assim, ou se não tivesse feito isso, não estaria assim. Ele diz que a caridade não procura seus próprios interesses, porque a caridade tem que ser aquela com coração limpo, que tudo dá e nada espera. Ele diz que a caridade não se melindra e não se irrita com nada. Então, se você está fazendo a caridade com todo o seu coração, sem esperar nada em troca, sem esperar gratidão de ninguém, sem esperar retorno, ou então que lhe entreguem troféus e honras e oferendas. Ele diz que a caridade não suspeita mal, ou seja, a gente precisa confiar. E hoje está difícil, né, exercitar esta confiança. A caridade não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E quem de nós pode apontar alguém? E quem de nós pode apontar os erros de alguém? A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Porque quando se tem a caridade junto no tripé da fé e da esperança, estamos verdadeiramente no caminho da nossa evolução. Mas essa caridade é muito difícil quando se olha no papel, quando se vê essa caridade sobre o olhar de São Paulo. São Paulo que foi chamado ao serviço do Pai, ao serviço de Jesus. E tentou de todas as formas reverter a maldade que se estava no mundo, que se entregou, que abandonou tudo, que teve que conviver com seus remorsos, com seus defeitos, com seus próprios crimes, mas entendeu que a caridade é a que leia-se o amor, é o que tudo conduz. Cristo veio ao mundo para nos ensinar isso, que esta caridade despropositada, que esse amor que se concede sem esperar retorno, é a luz, é o caminho. Não podemos querer fazer uma caridade esperando que alguém nos diga, como você é caridosa. As pessoas até podem falar, porque a gente não pode evitar que as pessoas falem, assim como a gente não pode evitar que as pessoas julguem. Mas no nosso coração, a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar que ninguém nos olhe. Caridade não é script de show. Caridade é algo que se planta para se colher num mundo que não é esse. E muitas vezes, aquele que nós ajudamos nos ajuda muito mais do que nós a eles. Porque quando nos dispomos a ajudar alguém, principalmente alguém que está fora da nossa zona de conforto, alguém que não é quem nós conhecemos, quando nós nos dispomos a fazer isso, nós estamos finalmente seguindo a máxima do Cristo, que disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão, ao teu próximo como a ti mesmo. Mas essa caridade é muito difícil, porque no nosso caminho estão todos esses defeitos que São Paulo diz exatamente que nós devemos se contrapor, porque a caridade não pode estar revestida de nenhum deles. Então nós temos que afastar o nosso orgulho,
o nosso desdém, o nosso julgamento, os nossos interesses próprios, os nossos milindres, as nossas raivas. Ah, eu ajudei tanto fulano e o fulano nem me agradeceu. Então você não fez uma caridade despropositada, você queria reconhecimento. E Cristo não plantou isso. Cristo era o Filho de Deus. Caminhou por este mundo sem exigir reconhecimento de ninguém. E na hora do seu julgamento, quando Pilatos diz, és rei? O que é que ele responde? Vós é que dizes. Precisamos, meus irmãos, exercitar essa caridade despropositada. O nosso mundo de expiações e provas precisa dessa luz. Precisamos acender essa luz dentro dos nossos corações, até porque essa caridade pura e despropositada, ela tem um efeito multiplicador. A gente vai propagando esse amor através do exemplo. Ah, mas eu tento lutar contra isso, mas eu faço sozinha. Você nunca vai estar sozinho. Deus sempre vai estar com você. Cristo sempre vai estar amparando os seus passos. A gente só precisa lutar veementemente contra essas vicissitudes que ainda nos aprisionam no nosso espírito. Então que a gente reze hoje, a gente ore hoje, a gente peça ao nosso Mestre Jesus, a Deus e a espiritualidade que nos ampara, que a gente possa caminhar sempre nesta linha, na linha de fazer o bem, sem esperar nada em troca, de fazer o bem, porque ao ver uma pessoa parar de chorar, ao ver uma pessoa sorrir, ao ver uma pessoa se levantar, isso significa que você, enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, soube estender a mão para o seu irmão e erguê-lo da escuridão, erguê-lo da tristeza, erguê-lo do desespero. E não existe prêmio maior do que ver uma lágrima ser secada ou um sorriso desabrochar. Muito bom estar com vocês nessa noite. Espero de coração que todos tenham um fim de noite muito bom, abençoado. Que a gente possa caminhar nessa estrada de luz que Cristo nos orientou e continua nos orientando e amparando. Que Deus os abençoe a todos, que fiquem com saúde, que o coração de vocês possa ser cada dia mais iluminado por esse amor que Cristo semeou e nós precisamos regar. Uma boa noite, paz e bens a todos. Tchau.